Sabe aquele ditado, ver para crer? E se eu te dissesse que nossos olhos, na verdade, podem estar nos enganando? E se tudo que a gente vê for só uma interpretação, uma história que o nosso cérebro conta para ele mesmo? Pois é, nessa análise, vamos desvendar por que, especialmente hoje em dia, confiar só na visão pode ser um erro e tanto. Pensa um pouco sobre isso. Como é que a gente sabe quando alguém não está falando a verdade? É um instinto? Um tique nervoso? Uma expressão que some em um segundo? Essa nossa fascinação em detectar mentiras é antiga e nos levou de simples intuições até algumas das tecnologias mais avançadas que existem. Então, como a gente vai desvendar esse quebra-cabeça? Olha só o nosso roteiro. A gente começa questionando essa ideia de ver é crer. Depois, mergulhamos no nosso cérebro, esse intérprete incansável. Vamos investigar se a ciência conseguiu criar uma janela para mentira. E um spoiler, porque essa janela está cheia de rachaduras. Por fim, a gente vai ver como essa nossa visão cheia de falhas virou uma arma no mundo digital. E mais importante, o que podemos fazer para reenquadrar nossa realidade. Ok, vamos começar do começo. Para entender onde as coisas se complicam, a gente precisa primeiro firmar o pé na fundação, na base de tudo que a gente chama de visão. E aqui está o pé da questão. A visão, na sua forma mais pura, é física. Simples assim. Fótons de luz batem num objeto, ricocheteiam e entram nos nossos olhos. É um processo objetivo, quase mecânico, como uma câmera capturando luz. É bom guardar essa ideia porque essa é a única parte do processo que é tão direta e clara. Só que a luz que entra nos nossos olhos é só o começo da história. Agora a gente avança para onde a mágica de verdade e também os problemas começam: o nosso cérebro. Pensa no cérebro não como uma câmera, mas como, sei lá, uma dupla de detetives. O hemisfério esquerdo é aquele detetive metódico que só vê os fatos óbvios. Mas o direito é o Sherlock Holmes da história. Ele vê padrões ocultos, conecta pistas que ninguém mais percebe e é o responsável por aqueles momentos de eureka! Ele está o tempo todo tentando criar uma história, encontrar um sentido, mesmo onde não tem. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: ver não é um ato passivo, tipo gravar um vídeo. É um processo ativo de construção. O cérebro pega aquela informação visual bruta e a transforma numa narrativa que faça sentido, preenchendo as lacunas e procurando conexões que às vezes nem existem de verdade. E essa nossa vontade de encontrar significados escondidos levou os cientistas a uma pergunta fascinante. E se a gente pudesse usar a tecnologia para literalmente ver uma mentira se formando dentro do cérebro? É aí que entra a ressonância magnética funcional, ou fMRI. Pela primeira vez na história, parecia existir uma tecnologia capaz do impossível: olhar dentro da mente humana e flagrar a mentira. A promessa era transformar a arte de descobrir mentiras em uma ciência exata. A teoria por trás disso é até bem elegante, bem simples. Mentir dá mais trabalho para o cérebro do que falar a verdade. Esse esforço extra exige mais oxigênio que é levado pelo sangue. A fMRI, no fundo, é um rastreador super sofisticado de fluxo sanguíneo que nos mostra quais partes do cérebro estão, digamos, suando a camisa. E no começo parecia que a coisa funcionava, viu? Quando os cientistas juntaram os resultados de vários estudos, eles viram um padrão. Certas áreas na parte da frente do cérebro, que é tipo a nossa sala de controle, o nosso CEO, ficavam mais ativas quando as pessoas mentiam. E fazia todo sentido, afinal, inventar uma mentira exige planejamento, exige o controle. Os primeiros resultados pareciam uma revolução. Laboratórios e até empresas começaram a divulgar que podiam pegar um mentiroso com uma precisão incrível de mais de 90%. O sonho de um detector de mentiras à prova de falhas parecia muito, muito perto. Mas, como acontece em muitas histórias da ciência, a realidade é sempre um pouco mais complicada. Vamos ver o que aconteceu quando a promessa da fMRI deu de cara com o mundo real. Será que essa janela para a mente era tão transparente assim? Então, quando outros cientistas tentaram repetir os experimentos, a promessa começou a ruir. Os resultados eram bagunçados, inconsistentes. E o pior de tudo, os próprios laboratórios originais tinham dificuldade de conseguir os mesmos resultados duas vezes. A base de toda boa ciência, que é a replicação, simplesmente não estava lá. Agora preste atenção nesse número que está na tela: 42%. Ele vem de um estudo super importante e mostra a falha fatal da fMRI. Esse número é a especificidade do teste. Basicamente, a capacidade dele de identificar corretamente alguém que está falando a verdade.
Uma taxa de 42% significa que ele é pior do que jogar uma moeda para cima. Ele acusa o inocente de mentir na maioria das vezes. E isso deixa o problema bem claro, né? Um detetor de mentiras que não consegue identificar a verdade de forma confiável não é só inútil, ele é perigoso. Imagina um estrago disso no mundo real. Acusar pessoas inocentes, destruir reputações, tudo com base numas luzinhas no cérebro que podem não significar absolutamente nada. E é por isso que tanto especialistas da área jurídica quanto cientistas chegaram a essa conclusão. A fMRI é uma ferramenta incrível para pesquisa, para a gente entender como o cérebro funciona, mas para usar como prova num tribunal, de jeito nenhum, a janela para mentira continua bem embaçada. Bom, até agora a gente viu as falhas nos nossos olhos e até na nossa melhor tecnologia. Mas o que acontece quando essas nossas vulnerabilidades são exploradas numa escala global, através da internet? Pois é, bem-vindos à era da visão como arma. Acontece exatamente isso. Na era digital, a fronteira entre o que é visualmente real e o que é falso ficou perigosamente borrada. Uma foto ou um vídeo falso, se for bem feito, pode ter o mesmo impacto emocional e viralizar tanto quanto um fato real e verificado. O que a gente está vivendo é uma mudança radical no nosso contrato de informação. Dá uma olhada na tabela. Antes, a notícia se baseava em fatos, era verificada por especialistas e o valor dela era, bem, informar. Agora, o conteúdo é feito para ser compartilhado. A verificação vem dos likes, dos amigos. E o valor? Viralizar. A verdade virou coadjuvante. E essa nova realidade, claro, foi transformada em arma. A desinformação digital não é por acaso, ela é estratégica. A gente viu isso acontecer com a propaganda russa para gerar discórdia e também no uso cirúrgico de WhatsApp para espalhar mentiras nas eleições de 2018 aqui no Brasil. Exércitos de robôs criam uma ilusão de que todo mundo concorda com algo, afogando a verdade num oceano de falsidade. Ok, a gente já viu as falhas nos nossos olhos, nos nossos cérebros e na tecnologia. Então, como é que a gente navega no mundo onde a nossa visão pode ser manipulada tão facilmente? Como a gente pode reconstruir a confiança? Então, qual é a saída? Não é uma nova tecnologia. A resposta, na verdade, está dentro da gente. É sobre mudar a chave de ver para crer para pensar para crer. É praticar um ceticismo saudável, checar as fontes e, principalmente, ser honesto sobre os nossos próprios preconceitos. É sobre construir uma cultura que valorize a verdade mais do que a viralização. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, que é crucial. Se o que a gente vê com os próprios olhos pode nos enganar, se nosso cérebro foi feito para preencher lacunas e se a nossa tecnologia mais avançada falha, em que a gente baseia a nossa realidade? A questão não é só sobre descobrir mentiras, mas sobre como, afinal, a gente constrói conhecimento e confiança no mundo de hoje.